Quem daqui já participou, já foi numa inauguração de igreja? Alguém já foi aqui? Bastante gente, ó. Como é que é uma inauguração de igreja? Não, o Jason já deve ter ido umas 2.348, né? Agora está indo menos, né? Como é que é uma inauguração de igreja? É um belo culto, hein? Aquele culto pomposo, é aquele culto onde convida todo mundo para ir, né? Então, nesse culto da inauguração de uma igreja, vem o pastor, que vai ser o pastor daquela igreja, vem o pastor do pastor, né? Porque para botar as mãos, orar, às vezes vem até o pastor do pastor do pastor, e aí tem um culto bonito, aí naquele dia não tem nem escala do louvor, porque vem todo mundo que sabe tocar para ter aquele louvor grande, forte, bonito, e depois de um belo culto, tem também comida, né? Celebração de igreja geralmente é isso, né? Reunir o crente tem que ter comida, se não tiver comida, tem alguma coisa muito errada, Deus não habita ali. Mentira, habita também. Mas assim é a inauguração de uma igreja, né? A gente faz um culto, uma coisa bonita, uma coisa legal, tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado. Mas a palavra de Deus, também a Bíblia nos mostra uma inauguração de uma igreja. Tem um relato da inauguração de uma igreja, o início de uma igreja. E eu quero compartilhar com vocês agora. Está em Atos 17, vai ser projetado aqui na frente. Eu vou ler na NVT. Atos 17, a gente vai ler do 1 até o 9. Aqui também se dá a inauguração de uma igreja. Eu acho que foi um pouquinho diferente, de repente, dessas inaugurações aí que quem levantou a mão teve experiência, mas vamos lá para ver como é que foi. Fala o seguinte: então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviram isso foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros, desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason, não o que está aqui, né, Jason? Aqui já é outro. Invadiram a casa, invadiram a casa, meu Deus, calma aí. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados, com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, para entregá-los aos conselheiros da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Aqui nasce a igreja de Tessalônica. Esse é o relato mais fiel que a gente tem do início da igreja de Tessalônica. Não foi um culto tão pomposo, não foi um culto tão cheio de convidados, cheio de falas, com um baita de um louvor. Foi um agito. Foi um agito. Quando Paulo chega naquela cidade junto com Silas e resolve começar a pregar o evangelho. E dentro desse agito, está Paulo ali, alguns aceitam, alguns falam, cara, é isso aí. Outros, não, está acontecendo uma desordem aqui. Mas Paulo e Silas continuam pregando ali o evangelho. Mas sabe de uma coisa? A inauguração de uma igreja, ela não se dá pela pompa do culto que é feito. A inauguração de uma igreja não se dá pela beleza de um louvor ou pela quantidade de comida que a gente tem para depois celebrar. A inauguração da igreja se dá pela presença do evangelho.
Quando fala aqui que Paulo chega lá e prega para eles que o Cristo deveria sofrer, morrer, ressuscitar. E esse é o Jesus que foi crucificado lá em Jerusalém. É dele que a gente está falando. A inauguração de uma igreja se dá pela presença desse evangelho. E não pela pompa que a gente faz no evento. E para a gente ver como isso tudo acontece, porque quando a gente inaugura uma igreja, para quem é da área de administração, e não só uma igreja, qualquer coisa que a gente vai inaugurar, seja uma empresa e tudo mais, requer muito planejamento. Sentar, fazer todo um cronograma, como é que isso vai acontecer. Essa igreja aqui também teve um certo planejamento para ser inaugurada. E está no capítulo anterior, Atos 16, do 6 ao 9. Olha como é que foi mais ou menos o planejamento para a inauguração dessa igreja, para a abertura dessa igreja de Tessalônica. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia. De manhã eu li Frígida, o pessoal da técnica ficou rindo de mim, depois da Frígia, então, me corrigi, lâmpada, deu? E da Galácia. Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui já tem alguma coisa que a gente pode começar a aprender, né? Nem sempre uma boa intenção é a vontade de Deus. Paulo estava com a boa intenção de pregar o evangelho em determinado lugar e o Espírito Santo os impede. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, nem sempre uma boa intenção nossa é querer e mover de Deus. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Esse é o planejamento. Esse é o movimento que acontece para que seja inaugurada a igreja de Tessalônica. Macedônia é uma grande região. Outras igrejas foram plantadas, outras igrejas começaram ali. Tem a igreja de Filipos e tudo mais. Mas uma dessas igrejas que nasce nesse movimento de obediência é a igreja de Tessalônica, que era a capital da Macedônia. Tudo isso acontece na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo vai para lá. Para a gente entender a dimensão do que está acontecendo aqui, Tessalônica, ela era a capital da Macedônia. Então, era uma cidade de muito movimento, era uma cidade de comércio, era uma cidade de bastante movimento de pessoas. Então, Paulo sai de Filipos, vai para Tessalônica, faz aquele movimento que a gente leu antes, de ir pelas sinagogas e ali pregar o evangelho, pregar que existe um Cristo. E ao encerrar essa segunda viagem missionária, ele encerra ela na cidade de Corinto. A gente tem aqui as cartas, né, para Corinto e tudo mais. É ali que ele encerra essa segunda, e é de Corinto que ele escreve, então, uma carta para essa igreja que acabou de nascer, para essa igreja que é a igreja de Tessalônica. Essa igreja que fazia parte, que vivia na região que era do Império Romano. Toda aquela região da Macedônia era do Império Romano. Só que Tessalônica era considerado uma região do Império Romano livre. Por que livre? O Império Romano tinha essa questão, por isso que a gente até por vezes fala cultura greco-romana, porque a forma, a praxis do Império Romano não era chegar e acabar com toda a cultura. Não era chegar e falar, a partir de agora vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não. Desde que a autoridade de César não fosse ferida e o controle do Império não fosse ferido, aquele povo dominado tinha toda a liberdade de poder continuar cultuando seus deuses, fazendo os seus rituais e tudo mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, então, de cultura greco-romana, é porque, de fato, tinha uma mistura de culturas ali. E Tessalônica, ela tinha essa liberdade de cultuar os seus deuses, de fazer os seus comércios. E aí, quando chega um tal de Paulo ali, e esse tal de Paulo começa a, então, pregar sobre um evangelho, pregar sobre um Cristo, e falar, existe outro rei, um tal de Jesus. Aí o pessoal de Tessalônica começa aquela confusão ali que a gente leu antes, porque que o pessoal pensa, não, peraí, cara, a gente não tem problema nenhum com o Império Romano. Eles já dão certa liberdade para a gente. Vem esse cara aqui falando que existe outro rei, vai começar a dar confusão para nós aqui.
Então, por isso que os próprios tessalônicos pegam ali e fazem todo aquele agito. Vão na casa de Jason para procurar Paulo, não acham ele, sobra para o Jason abriu a casa para receber Paulo, aí chega lá, cadê Paulo, cadê Silas? Não, eles não estão aqui, então é tu que vem. Sobra para eles vão lá, tem que pagar fiança, está toda aquela desordem, mas por quê? Porque o pessoal de Tessalônica tinha medo de falar, cara, esses caras vão vir agitar a nossa cidade, e a gente não quer isso. Porém, todavia, entretanto, tinha uma galera que aceitou. Teve judeus que falaram, tá aí, essas profecias que a gente tem acesso, que eles tinham ali do Antigo Testamento, o livro de Isaías e tudo mais, se cumpriu nesse Jesus. E fala aqui também que mulheres que estavam em alta posição na sociedade também aceitam aquela mensagem de Paulo. E falam, é isso. Então, por mais que de repente essa igreja não começou num culto tão pomposo, tão belo e bonito, formoso, essa igreja começa em meio a esse caos. Mas, de novo, movido pelo Espírito Santo e com o anúncio e a pregação do Evangelho. Ali começa a igreja de Tessalônica. E aí Paulo, quando está lá em Corinto, no final dessa viagem, ele escreve uma carta para essa igreja. E a gente vai ler o primeiro capítulo dessa carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo inteiro. Fiquem tranquilos, só tem 10 versículos. E ele fala o seguinte, vai ser projetado aqui na frente também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja de Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, aquela confusão que a gente falou, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo para além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Senhor vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Uma igreja que tinha sido plantada, agora essa igreja que recebe essa carta, uma igreja que tem uma certa relevância, uma igreja que tem um certo destaque aonde ela está. E aqui, quando a gente olha esse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, tem 3 movimentos muito claros: o anúncio do Evangelho, o acolhimento do Evangelho e uma igreja viva que vive o Evangelho. Uma igreja que tem o anúncio do Evangelho pelo poder do Espírito Santo, que o acolhe pelo poder do Espírito Santo e que vive na força do poder do Espírito Santo para ser uma igreja viva. Vamos pegar alguns detalhes desse texto sobre o anúncio. Versículo 5, ele vai falar: pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Às vezes eu acho que a gente confunde, e isso eu falo por mim também. O Evangelho não é aquisição de conhecimento, somente. Paulo está falando aqui, não fizemos apenas por palavras, mas pelo poder e ação do Espírito Santo. Se o Evangelho fosse simplesmente a aquisição de um conhecimento, quem sabe a gente faria um belo resumo dos Evangelhos,
distribuía e tchau. Se o evangelho fosse só uma aquisição de conhecimento, não teria por que você vir todos os domingos num culto, não teria por que você fazer leituras daquilo que você já leu tantas vezes na Bíblia. Porque o evangelho não é só aquisição de conhecimento. Essa igreja aqui tem 160 anos. A comunidade do Redentor anuncia o evangelho há 160 anos. Por quê? Porque não tem a ver só com aquisição de conhecimento. O evangelho que Paulo fala que não entregou só por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo, é algo que vai para além de palavras. Tem a ver com o poder do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo naqueles que recebem essa palavra. E se de repente tu está vindo todo domingo aqui por aquisição de conhecimento apenas, eu te oriento a, quem sabe, fazer então um curso de teologia. Porque quando a gente se reúne enquanto corpo, enquanto igreja de Cristo, o objetivo é outro. Passa pelo conhecimento, mas no poder e na ação do Espírito Santo, vai para o coração. E aí é transformação, é mudança de postura. E ele vai falar aqui que por essa ação desse Espírito Santo, ele lhes deu certeza e plena certeza que era verdade de tudo o que lhes dizíamos. E aqui me veio uma pergunta: o quanto estamos convencidos então desse evangelho? O quanto que esse evangelho que é anunciado e pregado, ele de fato tem convencido os nossos corações? Não só como uma verdade, ou não só como um conjunto de palavras em que tu olha e fala, tudo bem, isso aí faz sentido até que eu creio. Mas o quanto que esse evangelho tem nos convencido em nossas atitudes? O quanto que esse evangelho pregado, anunciado, tem nos convencido quando eu tenho que viver o evangelho? O quanto ele tem me convencido enquanto pai? Enquanto esse evangelho tem me convencido enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto filha, enquanto funcionário, enquanto chefe, enquanto cidadão. O evangelho não é uma combinação de palavras para um discurso bonito. O evangelho é o anúncio do poder do Espírito Santo, desse Deus que é vivo, que a gente cantou, que a gente proclamou aqui. E é isso que Paulo está falando para eles. Eu anunciei no poder do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo, através do seu poder, convenceu vocês. Não só por uma combinação ou por uma nova ideologia, mas por uma mudança de vida. E Paulo continua. E ele vai falar ali no versículo 6, então, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, toda aquela confusão, o povo sendo preso, às vezes eu fico imaginando, imagina se a gente resolve fazer um evento aqui na igreja. Chama o Carlão, do presbitério. Carlão, a gente teve uma ideia, a gente vai fazer um evento aqui na igreja. A gente vai botar música lá fora e tudo. E no meio do evento chega a polícia, leva preso o Leonir, leva preso o Carlão. Eu já vou ter fugido antes para eles não me pegar. Vou falar, nem conheço, tem que levar mesmo. Nessas horas, cada um por si, velho. Imagina a avaliação que a gente ia fazer desse evento depois. Que daí a igreja tem que puxar dinheiro do caixa, a gente já está fazendo uma nova campanha, liberdade ao Carlão e ao Leonir, Gente, tem que pagar fiança lá para eles, por favor, 0,3 no final. A gente depois ia sentar e se reunir e falar, gente, foi um fracasso. O pastor da igreja foi preso. O ministro louvou, o presidente da igreja foi preso. O Dudu fugiu. A gente ia falar, foi um fracasso. Mas vejam só, é isso que acontece com a igreja de Tessalônica. Na sua inauguração, na sua abertura, no seu primeiro passo enquanto vida de igreja, a galera vai presa. Apesar do sofrimento, vai falar Paulo, que o evangelho lhes trouxe. E aqui entra numa questão que eu acho maravilhosa, porque ele vai falar, então, vocês receberam a mensagem com alegria. Mas peraí, velho. Ou é sofrimento ou é alegria? Me ajuda aí, Paulo. Mas entra o paradoxo do evangelho, que é sofrimento e alegria tudo junto. Esse é o paradoxo do evangelho. Que vai ter sofrimento, mas em meio a esse sofrimento tem alegria, porque esse evangelho não tem a ver com aquela paz que se veste de branco, que solta uma pombinha e que externamente está tudo bem.
Esse evangelho tem a ver com uma paz que excede todo o entendimento, que mesmo em meio a sofrimento, em meio à perseguição, e mesmo em meio àquilo que de repente para olhos humanos a gente fala, isso não deu certo, essa paz existe. Essa é a medida do sucesso do reino. Não são números, mas é essa paz, que mesmo em meio ao sofrimento, ela está ali. E mesmo ao meio do sofrimento, vocês recebem essa mensagem com alegria. E de repente tu vai olhar para mim e vai falar, Dudu, tu fala isso porque tu não conhece o meu sofrimento. Tu fala isso, Dudu, porque tu não sabe o que eu estou passando. Tu está falando isso, Dudu, porque tu não sabe o meu tempo de luto. Tu não sabe o que tem me feito chorar. Tu fala isso, Dudu, porque tu não sabe como é que está meu casamento. Tu fala isso porque tu não sabe como é que está minha condição financeira, então para ti é fácil falar que existe evangelho em meio a sofrimento. Eu não sou nenhum profeta adivinhão, igual a gente vê na internet por aí, de fato eu não sei qual que é o teu sofrimento. Eu não sei. Mas o que eu sei, que independente da origem, da raiz, da área da tua vida que é afetada, que traz o teu sofrimento, não existe outra coisa, não existe algo melhor do que eu possa estar fazendo a não ser anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para que você possa viver com Ele em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a essa angústia. Não existe outra coisa que eu não possa fazer a não ser anunciar esse evangelho. Um evangelho que te apresenta um Deus que fala, eu vou viver contigo, em meio ao teu sofrimento, em meio à tua dor. Um evangelho que te traz para um corpo, que em meio ao sofrimento, dor e angústia, te abraça. Por vezes esse corpo te machuca também, eu confesso. Mas existe um Deus que quer, em meio à tua dor, te abraçar. E aí entra esse paradoxo do evangelho. Em meio às suas dúvidas, em meio às suas angústias, Ele está ali. Então eu não sei de fato os motivos das tuas lágrimas, mas eu sei que ainda o que eu tenho melhor para te oferecer é o evangelho de Cristo Jesus em meio às tuas lágrimas. E aí Paulo continua falando para eles. Paulo aqui parece que está muito orgulhoso da igreja, assim, né? Num bom sentido do orgulho, digamos assim. E ele vai falar então, com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. E aí me remeteu muito ao texto de Atos, lá no início do capítulo, que sai da boca do próprio Cristo. Quando Cristo fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que está acontecendo aqui é que a igreja de Tessalônica está conseguindo viver aquilo que Cristo lhe pediu para ser. É claro que a gente não está falando sobre a questão geográfica em si, mas Jesus aqui quando pega e usa essa geografia, Ele está ensinando aqui que, olha, onde vocês estão em Jerusalém, anunciem. Para lá, que já é Samaria, anunciem. Para a Judéia, anunciem. Até os confins da terra, anunciem. Esse é o papel dessa igreja, viver o evangelho. Aqui, lá e até os confins das terras. Aí vem o pessoal de Tessalônica e está vivendo isso. Eles estão vivendo em Tessalônica o evangelho, espalhando pela Macedônia, espalhando pela Acaia, que já é outra região. E aí ele ainda continua no versículo 8, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo para além da Macedônia, para além da Acaia, indo para a Grécia. Uma igreja que começa numa baita de uma confusão, mas agora ela vive aquilo que Cristo propôs para a igreja viver. Não é uma igreja que se fechou e falou, uhul, montamos um belo clubinho, estamos reunindo pessoas aqui. Não, é uma igreja que está indo, que está sendo viva, presente, tanto em Tessalônica, em toda a região da Macedônia, na região de Acaia, indo para a Grécia. Porque esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito daqueles que absorvem o evangelho. Não só como conhecimento, mas como transformação e mudança de vida. E aí vem as perguntas que incomodam. E nós? E o Dudu? E a comunidade do Redentor? A nossa relevância está indo para onde?
Será que a nossa relevância enquanto igreja está passando os muros da Trajano Reis 199? Será? Será que pelos lugares onde Deus tem nos colocado, ali tem tido relevância de evangelho? De vida transformada? De anúncio de esperança? Gente, o evangelho ele é isso. Ele vai incomodar. Toda vez que a gente se depara com a palavra, lê a palavra, se ela não nos incomoda, se a gente não lê um texto desse, não fala assim e para refletir, tem coisa que tem que mudar. Olha, pode ser que a gente está fazendo um relacionamento meio equivocado com as próprias Escrituras. O Evangelho vai incomodar. Ele consola, ele abraça, mas ele incomoda também. Ele traz desconforto muitas vezes. Mas, em meio a desconforto, em meio a incômodo, uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que fala, filho, eu sei que não está legal, mas vai que é por aí mesmo. Vai que é por aí mesmo. Meu sonho e meu desejo é que a comunidade do Redentor seja uma igreja relevante para o centro de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil. Através das nossas vidas, por onde a gente pisar. Não para que, de repente, fique conhecido a instituição Comunidade do Redentor, mas por onde a gente passe e o reino de Deus seja expandido. Por onde a gente passe, pessoas conheçam e falam, olha, existe um Cristo. E eu quero viver com esse Cristo, nessa relevância. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a entender que o Evangelho não tem a ver com o passar de conhecimento. Porque, vamos combinar, conhecimento por conhecimento, qualquer um tem na palma da mão hoje. Qualquer Instagram que tu entra aí meio gospel, tu vai ter anúncio do Evangelho. O problema é que as pessoas estão cheias de conhecimento, cheias de informação. Mas mais do que saber que existe um Deus que ama, elas precisam experimentar esse amor. E isso pelo Instagram vai ser bem difícil. Por mais saber que existe o Deus que ama, quando tu é amado, em nome desse Deus aí, a coisa é mais profunda. E é isso que eu e tu somos chamados a fazer. Não só para passar um conhecimento, mas para viver um amor que alcança pessoas. Para viver um amor que consola, para viver um amor que abraça, para viver um amor que fala, olha, tem esperança, tá? A gente vê, de repente, uma sociedade cheia de informação, mas com muita falta. Dentro de uma enxurrada de informação. Vindo para cá, eu estava escutando a rádio e estava tocando uma música que eu não sei, eu não sou um cara muito da área de música, eu não sei se a música é do Nando Reis, mas é uma música que no meio ele fala que a falta é a morte da esperança, alguma coisa assim. E eu falei, cara, que frase, velho. E de fato, quando a gente passa a viver a falta, morreu a esperança. Onde tem falta de perdão, morreu a esperança. Onde tem falta de anúncio de evangelho, morreu a esperança. Onde tem falta de amor, morreu a esperança. E qual que é a resposta para isso tudo? O evangelho de Jesus Cristo. Que fala, que anuncia. Um anúncio que traz esperança. E aí Paulo vai, terminando esse primeiro capítulo aqui, Paulo vai falar o seguinte. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os seus ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Paulo dá aqui 3 pontos, 3 sinais para nós. 3 pontos e 3 sinais dessa igreja viva de Tessalônica, que eu acho que serve para a gente. Primeiro, o acolhimento. As pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram. Uma igreja viva e relevante é uma igreja que acolhe. E quando eu falo que é uma igreja que acolhe, eu não estou falando, viu? Temos que melhorar cada vez mais, então, o ministério de recepção do culto. Não. Quando eu falo de uma igreja que acolhe, é uma igreja que acolhe lá fora. Que acolhe as pessoas, nas suas angústias, nos seus anseios, que acolhe seus amigos, seus vizinhos. Um sinal de uma igreja viva, como era a igreja de Tessalônica, é de ser uma igreja que acolhe. Que acolhe. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer montar o nosso clube.
Porque a partir do momento que eu tenho que acolher alguém, já não tem mais a ver comigo, tem a ver com o outro. Acolher tem a ver com o outro. Não tem a ver com moldar alguém para o meu jeitinho. Tem a ver com ser moldado por Deus para poder acolher aquele jeito que é diferente do meu. E isso é um desafio, enquanto igreja. Para nós é tudo muito comum, a forma que funciona os nossos cultos, os nossos encontros, mas tem muita gente que vem pela primeira vez e fica tipo, meu Deus, esse povo aqui é muito doido. E isso acontece em várias igrejas, em vários grupos religiosos. E o incômodo que o Espírito Santo nos dá é que a gente possa constantemente estar pensando no outro, no acolhimento daquele que vem de fora. A modo que a gente não venha criar aqui, então, um clube religioso onde a gente fica feliz e grato porque toca o que eu gosto e o Dudu fala do jeito que eu quero, mas de modo que a gente possa se moldar enquanto igreja para receber quem vem. Mas não só aqui no domingo. Para receber quem vem com angústia, com dor, com choro, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Uma igreja que acolhe. Esse é o sinal de uma igreja viva. Pelo menos é o que Paulo está colocando aqui. E ele vai continuar... E ele vai falando como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui é pesado. Ah, Dudu, nós não temos ídolos. Eu não tenho uma estátua em casa onde eu acendo velas. Ah, eu acho que o problema dos nossos dias é que os nossos ídolos são ocultos. Mas temos ídolos. Por vezes temos ídolos individuais, por vezes temos ídolos enquanto instituição. Mas o que vem a ser ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na tua vida. Eu posso transformar a Olivia, minha filha de 5 anos, no meu ídolo. Sabe aqueles tipos de pai que tudo é para o filho? E alguém fala, cara, tu está mimando esse filho. Não, é para o meu filho. Minha filha não pode sofrer isso, minha filha tem que passar por aquilo. Não, minha filha... Calma. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na tua vida vai ser um ídolo. E até aquilo que parece ser tão bom, que é tão cheio de boas intenções, se ocupar o lugar de Deus, vai ser um ídolo. A minha família pode ser meu ídolo, meu trabalho pode ser meu ídolo, o dinheiro pode ser meu ídolo. Quando a gente vai falar sobre instituição, a nossa história, a nossa tradição pode ser um ídolo. É ruim ter história, então, Dudu, somos uma igreja de 160 anos. Não, não é ruim. Mas se ela ocupa o lugar de Deus, é ruim. Mas a nossa tradição, a nossa liturgia é ruim. Ah, não, mas se ocupa o lugar de Deus, é ruim. Tudo aquilo que vem ser centro da nossa vida, que não seja o próprio Deus, vai ser um ídolo. Porque a vontade desse Espírito Santo é que Deus seja o centro da tua vida, para que você possa ser um pai e uma mãe através da ação desse Deus. Para que a gente possa ser uma igreja através da ação desse Deus. Para que eu possa ser um funcionário, para que eu possa ser um filho, um amigo, através da ação desse Deus. Por isso que Paulo vai falar aqui que uma das marcas dessa igreja, enquanto que ele vibra aqui, que é a igreja de Tessalônica, dessa igreja viva é uma igreja que abandona os seus ídolos e passa a cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Quais são os nossos ídolos, comunidade do Redentor? Quais são os nossos ídolos? O que tem ocupado o lugar do próprio Deus na minha e na tua vida? Quais são as áreas que Deus tem que restaurar e falar, isso aqui é meu. Esse aqui é o meu lugar, Dudu. Dudu, deixa que eu cuido disso daqui. Por fim, ele vai falar, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está para vir. Um sinal de uma igreja viva. E quando eu estou falando de igreja aqui, gente, eu não estou falando de novo, não estou falando da instituição Redentor do CNPJ. Eu estou falando de nós, os CPFs que estão aqui reunidos. Um sinal de uma igreja viva é uma igreja que vive na esperança da volta de Cristo Jesus. Viver na esperança da volta de Cristo Jesus não é sentar então no banco e falar, beleza, estamos esperando por ele, a hora que vir, toca a ficha. Mas é uma igreja que vive e se movimenta, tendo isso como foco. Tudo que eu passo a viver, tudo que eu passo a ser, agora tem a ver com o quê? Com essa questão que é o nosso norte, que existe um Deus que morreu, ressuscitou, nos deixou um Consolador chamado Espírito Santo, e vai voltar. E eu vivo agora a partir disso. Tudo que eu faço, tudo que eu penso,
Está ligado a isso, na esperança do retorno desse Cristo e na certeza da volta desse Cristo. É isso agora que me move. É isso agora que é o combustível dos meus dias. Uma igreja que acolhe, uma igreja que abandona os seus ídolos e passa a cultuar o verdadeiro Deus, e uma igreja, então, que vive na perspectiva da espera do retorno de Jesus Cristo. Esses são os sinais que Paulo nos oferece de uma igreja relevante. Mas, de repente, diante de tanta informação, a gente fala, uau, por onde a gente começa? Qual é o caminho agora? A gente começa se rendendo. A gente começa falando, Senhor, faz então a tua obra. Porque se a gente parar para analisar, tudo isso aqui aconteceu não porque Paulo fez um grande planejamento, não porque Paulo era um grande sábio. Tudo isso aconteceu quando Paulo se rendeu à vontade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chama ele, e Paulo querendo ir para tal lugar, ele fala, não, vai para Macedônia. Quando Paulo chega lá na Macedônia e prega o Evangelho, não só de palavra, mas no poder do Espírito Santo. Quando essas pessoas acolhem então essa palavra, e o recebem com alegria, a alegria do Espírito Santo. E quando essas pessoas passam a viver então essa palavra, movidas pelo poder do Espírito Santo. A gente não vai ser uma igreja relevante porque somos bons de planejamento em si. A gente vai ser uma igreja relevante quando a gente começar a se render ao Deus dessa igreja. E falar, Senhor, nos use. Senhor, pega a minha vida e aquilo que tu quiser quebrar, quebre, aquilo que tu quiser indicar, indica, aquilo que tu quiser me levar, me leve. Uma igreja relevante, uma igreja viva, é uma igreja que vive rendida à ação do Espírito Santo de Deus. E aí seremos uma igreja que proclama o Evangelho. Proclama o Evangelho lá no teu trabalho, em atitudes, ações. Proclama o Evangelho na forma de cuidar dos teus filhos, em nossa honestidade enquanto cidadãos, em nossas rodas de conversa, no exemplo e no testemunho que a gente dá enquanto família. O desejo do meu coração é que possamos ser essa igreja viva e relevante como foi a igreja de Tessalônica. Não pelos cultos pomposos que a gente tenta fazer, mas por ser uma igreja rendida ao Espírito Santo. E aí sim a gente pode ter cultos pomposos, se isso for o querer e o mover desse Deus. Que por graça e misericórdia, para a minha vida e para a tua vida, Ele possa nos incomodar. Nos incomodar para que a gente possa viver conforme o querer desse Deus. Para a honra e glória do nome dEle. Para que pessoas, quando elas cruzarem a tua vida, não seja só mais um encontro, mas que os encontros que Deus vai proporcionar, as pessoas que Deus colocarem na tua vida, seja o momento onde a eternidade dessa vida seja mudada. Já parou para pensar nisso? O anúncio do Evangelho para alguém pode mudar a eternidade dessa pessoa. Você já parou para pensar que algumas pessoas cruzaram na tua vida e anunciaram esse Evangelho, você aceitou esse Cristo, e isso mudou a tua eternidade? Não só um novo conceito, não só um novo aprendizado. Uma mudança de postura, uma transformação que recai depois numa mudança de eternidade. Às vezes a gente vai falar, né, eu aceitei Jesus, mas no fim das contas é Ele que me aceitou. É Ele que olha para mim e fala, filho, merecer tu não merece, mas em Cristo Jesus eu te aceito. Então, por vezes, a nossa resposta para esse Cristo não é eu te aceito. É por vezes falar obrigado por me aceitar. Obrigado porque eu não sou merecedor. Que a começar por aí possamos ser também proclamadores do Evangelho. E que Deus nos use para mudar a eternidade. Amém?